Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo no Entretanto, esse programa que já é uma tradição entre todos os nossos internautas, ouvintes, espectadores, telespectadores. Estamos aí há 20 anos trocando ideias sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira informal que se tornou nossa marca registrada. Queria agradecer aqui os veículos de comunicação, em especial a Rádio Jovem Pan, William Tardelli, Fotojornalismo, jornalaraxá.com, Jornal Correio de Araxá, Jornal Sudoeste, Rádio Sucesso e ao blog do Sargento Hamilton. Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês que esse programa tem o alcance que tem, né? A vocês e aos parceiros, aos apoiadores culturais que permitem o financiamento da parte logística, da parte técnica desse programa de informação e de entretenimento. Bom, nós já estamos aqui hoje, 26 de maio, ainda de rebordosa, de ressaca dos efeitos da divulgação do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro, do nosso presidente da República, com os seus ministros. Eu queria, sinceramente, que depois alguém me explicasse, porque essas informações todas me chegam através da mídia, como chegam para vocês, cidadãos e cidadãs que nos acompanham. Então, não chegam alguns porquês. Esses porquês você tem que buscar depois. E um dos motivos que não me chegam, um dos porquês que não me chega é porque uma reunião, eu não digo secreta, sigilosa, mas reservada, entre o presidente e os seus colaboradores, uma reunião aparentemente feita para tratar de assuntos reservados, uma reunião para lavar roupa suja em casa, é filmada, é gravada e é registrada. Eu não consegui entender isso ainda. Alguém, por favor, me explique depois por que uma reunião dessa natureza foi guardada, e nem a sete chaves, não. Estava lá no Palácio do Planalto, ou Palácio da Alvorada, não sei. Qualquer ministro do Supremo que quisesse podia ir lá e buscar sem precisar levar um cabo e um soldado, como já disse o deputado Eduardo Bolsonaro certa feita, né? O que a gente não consegue entender é o motivo da gravação. Nesta gravação, o que aparece são os convidados, os convivas, né? Os participantes da reunião, de maneira bastante informal, falando mal de seus desafetos, às vezes com palavrões, às vezes com expressões mais fortes, e se referindo à situação política, econômica e, por que não dizer, de saúde pública do Brasil de hoje. O Brasil hoje está tão atribulado. Uma história interessante que eu vi, um comentário interessante que eu captei da internet, se não me engano, eu tenho quase certeza, do blog do Reinaldo Azevedo. Não se viu ali, naquela reunião, nenhuma solução apresentada para nada. Isso não obstante os graves problemas que estamos enfrentando em todas as áreas, principalmente na área de saúde pública e na área econômica. O que se viu foram tons de desabafo, tons de escracho e apupo interno, né, do senhor presidente da República com os seus ministros, querendo se blindar de qualquer interferência externa que segundo eles, vem acontecendo do relacionamento entre os três poderes da República e vem acontecendo mesmo de maneira incoerente, de maneira perigosa, de maneira a acirrar os ânimos, a aviventar feridas e afiar arestas, ao invés de apará-las. Há por parte de Bolsonaro um receio muito grande de que o Estado democrático seja posto em xeque, corra perigo o Estado democrático, por causa daquilo que ele determina, daquilo que ele denomina como interferências indevidas, se refere aos seus adversários políticos de maneira intensa, de maneira agressiva, mas nós não podemos nos esquecer que ele não estava falando com esses adversários, então não pode ser acusado de crime contra a honra, nem do que quer que seja,
Se eu e o Zezinho das Couves falamos mal do Juquinha só entre nós e não divulgamos isso, ou não tomamos a iniciativa de divulgar isso, falamos mal do Juquinha entre nós, isso não é crime, isso não pode ser considerado, se a conversa fica ali, isso não pode ser considerado crime contra a honra. A questão dos estadistas, que não se comportam como estadistas, eu já expliquei isso aqui. A classe média baixa, a classe baixa brasileira, assim como a classe baixa americana, norte-americana, estadunidense, não é de esquerda. A esquerda não detém a hegemonia cultural sobre o pequeno burguês, sobre o proletário, sobre, entre aspas, o povão. O povão é o cara que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, trabalha em 2 ou 3 turnos, põe os filhos dele para trabalhar rapidinho para ajudar no sustento doméstico, pega 2, 3 conduções nas periferias das grandes cidades, fica 2 horas parado no trânsito para ir trabalhar, volta parado no trânsito do trabalho, chega em casa, na sua casa, que geralmente é um bairro perigoso de periferia, geralmente em uma favela, dorme com medo de bala perdida e tem receio de que seu filho esteja envolvido com o tráfico de drogas, ou tem receio pela baixa qualidade da educação pública de seu filho, ou tem receio que seu filho também morra vítima de violência urbana, dado o caos que impera na periferia das cidades, das favelas, nas comunidades carentes das periferias das cidades. Geralmente é bastante religioso, é evangélico, frequenta o templo evangélico, evangélico pentecostal, ou espírita, ou católico fervoroso que seja. Esse é o perfil da nossa pequena burguesia, do nosso proletariado, do nosso, entre aspas, povão. Ou seja, o pessoal conservador, tradicional, religioso, trabalhador e que detesta vagabundo, detesta corrupto, detesta quem vive recebendo sem trabalhar. E eu, né, caso tivesse um dia a dia tão extenuante desses, não que o meu dia seja mais tranquilo, mas ele certamente é menos estressante do que essa maratona impiedosa que acomete um trabalhador braçal no Brasil do século XXI, na periferia das grandes cidades, das metrópoles. Esse cara, eu no lugar desse cara, eu também pensaria da mesma maneira. Portanto, o eleitor povão é um eleitor de direita. Não estou entrando no mérito se está errado. É bem como nos Estados Unidos. Seja branco, seja negro, o eleitor americano, classe média baixa, que mora em trailer, que mora nos subúrbios menos valorizados, que trabalha batendo ponto, que tem problema para pagar a faculdade dos filhos, que tem problema para pagar plano de saúde, que vive hipotecando casa, esse americano mediano para baixo é de direita. O povo, o povão, o proletariado, só foi de esquerda quando ganhou casa popular. Essa é a triste realidade. O presidente do sindicato não significa o povão. O líder estudantil, leitor de Marx, tomara que esteja lendo Marx, pelo menos, não é povão. O professor de história da sociologia da faculdade não é povão. Pode ter vindo do povo, mas se descaracterizou como representante, como arauto desse mesmo povo. O militante de partido de esquerda não representa o povo de onde ele saiu. O esquerdinha inteligente de Zona Sul, que toma chopinho de costas para a favela, elogiando o bairro rico em que reside, achando que não há miséria, o defensor de Che Guevara e Fidel Castro, que tem uma BMW na garagem, esse cara não é povão.
o povão é conservador. Eu já falei isso aqui. E para o povão, a mensagem de Jair Bolsonaro exteriorizada na reunião, na tal reunião, foi uma mensagem assim, foi um porre com doses cavalares de bolsonarismo para os bolsonaristas, para os adeptos, como dizem os portugueses, para os adeptos de Jair Bolsonaro. Só reforçou o caráter indômito, bravio, sem papas na língua, populista, protagonista de uma sinceridade que beira o suicídio político. Esse é Jair Bolsonaro. E é esse Jair Bolsonaro, pode ter a cara feia, mas é uma cara só. É esse Jair Bolsonaro que o povo elegeu e quer que fique lá. E se for para falar mal, essas pautas o povo adora, se for para falar mal de STF, se for para falar mal de Congresso Nacional, aí que o povo adora mesmo. E o mesmo vídeo que mostra Jair Bolsonaro indômito, bravio, encolerizado, sem papas na língua, bem ao gosto do seu povo, mostra o ex-ministro Sérgio Moro quietinho, na dele, ouvindo, com aquela cara de quem comeu e não gostou, com aquela cara de menino que perdeu a bola do jogo e não sabe como é que vai contar para a mãe, com aquela cara de menino que teve o pneu da bicicleta furado pelo garoto valentão da escola e não sabe como é que troca o pneu da bicicleta. Daquele jeito que o povo viu o Sérgio Moro. Eu avisei aqui também que essa história de sair denunciando o patrão, sair denunciando o chefe, ia ser um tiro no pé do ex-ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-tudo Sérgio Moro. Tiro no pé está sendo. Se bobear, o processado será Moro, se bem que eu acho que não chega a tanto. A condenação que pode pairar sobre os ombros do ex-ministro é a condenação moral, né? Sai cuspindo no prato que comeu, sai mostrando mensagens trocadas entre ele e a sua afilhada de casamento para tentar garantir a sua posição, para tentar demonstrar o seu ponto, mais uma vez preocupado apenas com a própria imagem, de maneira egoísta no meio da maior crise sanitária da história recente do Brasil moderno. Poderia ter esperado, né, gente? Ou poderia ter saído à francesa, como Nelson Mandetta fez. Não foi um grande ministro da Saúde. Aliás, eu não sei porque que Bolsonaro tem ministro da Saúde, que ele não ouve. Mas, enfim, pelo menos foi elegante, educado, teve ética ao se retirar do staff governamental do presidente da República. Eu não sei também, e eu acho que passou de hora das pessoas pararem de engolir tudo que é atravessado goela abaixo delas pela grande mídia. Argumentos que não são digeridos, que não são pensados, não são mastigados. Argumentos que simplesmente te submetem e você aceita. Você não para pensar. Por exemplo, por que Sérgio Moro é ufanado, é aplaudido, é famoso no mundo inteiro? Por quê? Por julgar corrupto, prender bandido, condenar bandido. Gente, isso é a profissão do juiz. Ele é pago para isso. E digo, pago e muito bem pago para os padrões brasileiros. Eu também, modestamente, humildemente, eu também prendo bandido, solto bandido, prendo corrupto, condeno quem eu tenho que condenar, absolvo quem eu tenho que absolver, solto quem eu tenho que soltar. Isso é meu métier, é minha profissão. Nem por isso tem banda de música, e nem tem que ter. Eu passei uma época da minha vida me lamentando. Ah, minha profissão é dura, ah, minha profissão é perigosa. Daí eu aprendi
que é o seguinte: Deus dá o frio conforme o cobertor, eu ganho para isso, eu recebo para isso, eu não tenho que reclamar. Quem reclama dos calos que a vida de trabalho gera nas suas mãos é um chato e é um mal agradecido. Aliás, a gente só tem que reclamar de saúde. Pedir a Deus saúde. O resto, a gente se vira. Então não sei por que há essa proeminência do colega, do ex-colega Sérgio Moro, por cumprir o dever dele. Cumpriu o dever dele como juiz, depois abandonou o dever dele como juiz para virar ministro da Justiça. Pífio, se tornou político sem saber fazer política. Pífio, já falamos sobre isso aqui também, são linguagens diferentes, a linguagem do jurista e a linguagem do político. Um é retórica pura, o outro é lógica pura, analítica. Então ele abandona tudo para virar político e depois abandona a vida política também. Eu não vejo por onde se possa tornar esse cidadão objeto de culto. Por diversas vezes ele demonstrou, ao longo do governo Bolsonaro, que era o cara errado na hora errada. Deveria ter ficado quietinho lá julgando seus processos. Sem partidarismo. Juiz não tem que ter partido. É por isso que todo mundo estranha quando o ministro decano do STF, ministro Celso de Mello, manda prender, manda conduzir sob vara, manda apreender áudio, manda apreender cartão de memória, manda buscar general velhinho idoso debaixo de vara para depor. Porque a gente tem que respeitar o próximo. O juiz não pode pegar a pilha das partes. O juiz tem que resolver o problema social sem se irritar com o problema social. Sem comprar a briga que lhe é submetida a julgamento. O juiz não é jagunço, ideologizado, que fica no cabresto de um ou de outro lado do processo, da direita ou da esquerda. Juiz não é um cachorro de cão de guarda que você manda pegar e depois manda voltar e dar a patinha. O magistrado é o Estado, o juiz, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. O magistrado é o Estado juiz. É aquele Estado que provê a sua proteção e que te dá a justiça. Em troca, você abre mão de parte da sua liberdade. Agora, detalhe, o juiz é juiz de ambas as partes. Então ele tem que trazer justiça e ele tem que proteger ambas as partes. Ele não pode funcionar como pau mandado só de uma das partes do processo. E mesmo quando ele pune, mesmo quando ao fim de um processo criminal o juiz condena, ele condena porque a lei mandou condenar. Ele é como o farmacêutico, que pega a receita do médico e entrega a medicação para o cliente que veio à farmácia buscar o fármaco. Só que a receita do juiz é a lei. E ele aplica a sentença com base nessa receita, com base nessa lei. E mesmo quando ele condena visando a ressocialização, visando a readequação social do condenado, visando melhorar o condenado, recuperar o homem que está dentro daquele cidadão criminoso. Não pode haver raiva na hora de exercer a atividade jurisdicional. Você não pode ideologizar a sua decisão judicial. Pendê-la para a direita, ou para a esquerda, ou para centro, conforme o seu apetite político. O poder judiciário, não existe mais poder moderador na República, mas ele deve, vez ou outra, fazer as vezes de moderação, de poder moderador. Ele deve fazer valer, às vezes, a sua vocação diplomática.
que é inegável no Poder Judiciário, para aplacar os ânimos das partes em conflito nesse país tão polarizado que é o Brasil. É por isso que se estranha um governo comandado pelo STF. E eu estranho mais ainda quando todos os epítetos, todas as qualificações de autoritário, de nazista, de rude, de antidemocrático, são dirigidas ao senhor presidente da República. Por gente como o misto de comediante e youtuber e cronista e articulista, que é o senhor Gregório do Vivier, por gente como o eterno candidato, o senhor Ciro Gomes. Chamam Bolsonaro de nazista. O Gregório do Vivier, eu até entendo e perdoo, porque ele não deve saber o que é nazismo. O Ciro Gomes é professor de Direito Constitucional. É um cara que, quando não perde as estribeiras e vira um jagunço valentão, é um cidadão bastante inteligente, letrado e culto. Ele sabe o que é nazismo. Então, quando ele xinga Jair Bolsonaro de nazista, ele sabe que ele está falando besteira. Quem tomou a facada foi, vamos recapitular, quem tomou a facada foi o presidente da República. Quem é criticado o tempo todo pela imprensa é o presidente da República, que permite a imprensa livre. Quem poderia nomear os seus filhos, que já são políticos, para cargos de gestão da República, como ministros, por exemplo, sem incidir em crime de nepotismo, é o presidente da República. E não faz. Quem tem os seus ministros acuados por um magistrado que os manda buscar sob ameaça de vara, os manda intimar sob pena de condução coercitiva, quem sofre, governo que sofre esse tipo de decisão judicial desmotivada e truculenta, é o presidente da República. Quem é assintosamente ofendido por grandes setores da grande imprensa o tempo todo é o presidente da República. Quem sofre com meme, com WhatsApp, com Facebook, com Twitter, é o presidente da República. Depois falam que quando ele bate de volta, é o gabinete do ódio, do filho do Carlos Bolsonaro, que está produzindo fake news. Quando a mídia é produzida pelo lado do presidente, é fake news. Quando a mídia vem do lado de lá, é livre direito de manifestação do pensamento. Eu não estou entendendo que ditador é esse. Pelo amor de Deus, quando ele se reúne em sigilo com os seus colegas, colaboradores e fala reservadamente, manifesta seu pensamento reservadamente, tomam a fita para exibir em praça pública como se ele fosse o pior dos criminosos que não pode manifestar a própria opinião. Não pode manifestar a própria opinião. E é ele que é autoritário. Quando falam mal de ministro do Supremo, tentam rejuvenescer e ressuscitar a Lei de Segurança Nacional, que na minha época de faculdade, 1900 lá vai cafunga, já se dizia que a Lei de Segurança Nacional era caduca, não possuía legitimidade, porque não foi albergada pela Constituição Federal. Agora, para ferrar seguidor do Bolsonaro, vamos ressuscitar a Lei de Segurança Nacional. E o perigo disso é tão grande o perigo disso. Há pouco tempo, ainda bem que ele foi desmascarado e parou com isso, por enquanto. Mas eu conheço, ele não vai parar. Há pouco tempo saiu um vídeo na internet
na verdade, uma videoconferência entre Ciro Gomes e alguns correligionários, né? E ele falando, ele instruindo os correligionários, os colegas, a como proceder em manifestações políticas públicas. Tem que chamar Jair Bolsonaro de assassino, é Bolsonaro assassino, é Bolsonaro assassino, é assim que tem que falar, e repetindo isso várias vezes. Depois, o gabinete do ódio é o gabinete do Bolsonaro. Ciro Gomes incitando a chamarem Bolsonaro de assassino, né? Depois aparece um Adélio aí, faz uma besteira e ninguém viu, e ninguém sabe, e ninguém dá notícia, porque filho feio não tem pai. Ah, ninguém orientou. Não precisa orientar destilando ódio na internet, através de um veículo de informação que está ao acesso de todos, inclusive de um maluco psicopata como Adélio. Mas aí ninguém tem responsabilidade, né? Eu estou defendendo violência, eu estou promovendo o assassinato moral de um cidadão na internet e não tenho responsabilidade. E quando a bomba estoura e quando acontece a facada, teve deputado desertando e indo morar na Alemanha. Ai, cansei do Brasil. Não! Teve candidato a governo do Rio que exilou na França, logo depois da facada do Adélio. Filho feio não tem pai, né? Eu acho estranho também esse pessoal exilar, se refugiar em país de primeiro mundo, em país rico, para comer do bom e do melhor. Não são socialistas? Vão exilar em Cuba. São contra a cultura cristã, judaico-católica, protestante. Vão exilar no Afeganistão. Não, eu vou me exilar na Alemanha. Logo depois da facada no Bolsonaro. E é o Bolsonaro que é truculento. É o Bolsonaro que mandou buscar sob vara ministro do Supremo, ou é o contrário? Nós precisamos parar de engolir essas verdades pré-concebidas, essas bobagens que estão sendo plantadas na imprensa e que a gente vem daquela cultura de, saiu na Globo, saiu no Jornal Nacional, saiu na Folha de São Paulo, é porque é verdade. Não é necessariamente verdade. Imagem do Brasil no exterior não é boa. Claro que não é boa, mas muito mais por causa da baderna política e econômica que o presidente não causou, tampouco resolveu. O governo de Jair Bolsonaro não está sendo um bom governo, mas ainda é muito melhor que o de Dilma Rousseff. Só de não ter um ladrão no Palácio do Planalto já melhora demais, já areja demais. O governo Bolsonaro não é bom, a imagem do governo não é boa lá fora, mas muito mais pela baderna política em torno dele do que por ações dele. E, por fim, a imagem de um governo, a gente observa, a gente vê, a gente analisa nas urnas, que é onde o povo exerce o seu direito de escolha. Não vilipendiem o voto popular, a vontade popular. Não vilipendiem o povo. Não vilipendiem o povo. O presidente da República está onde está, porque mais de 40 milhões de brasileiros o elegeram, mais de 40 milhões de brasileiros votaram nele. Vamos respeitar a vontade popular. Eleição tem de 4 em 4 anos. Não vamos fazer política partidária nessa época de grave crise pandêmica, de pandemônio da saúde pública. Não é hora disso. Não é hora de fazer política. Vamos tocar o barco. Vamos tocar essa nau desgovernada e sem rumo que se chama Brasil. Até a próxima e muito obrigado.